Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu sou o pregador MR, estamos aqui mais uma vez para trazer mais um momento da palavra de Deus, mais um estudo da palavra do Senhor. E tenho certeza que Deus vai acrescentar valores ao teu coração, amados. O vídeo de hoje tem um perfil diferente. Eu quero trazer aqui de uma maneira bem funcional e prática o que realmente eu entendo, qual é a visão que o Senhor tem me dado a respeito disso aqui. Qual é a vontade de Deus? Deus quer que você seja rico ou que você seja pobre? O que Deus pensa a respeito do dinheiro ou da riqueza? Será que nós podemos tirar uma conclusão dentro da palavra de Deus e saber ou procurar entender o que realmente agrada ao Senhor? Será que a riqueza incomoda ao Senhor? Será que a riqueza agrada ao Senhor? E a pobreza? Será que é algo que Deus aprova ou que Deus aprecia? Então, eu vou trazer em nome de Jesus aquilo que eu entendo no meu coração como realmente eu penso em relação à palavra de Deus com relação a este assunto, em nome de Jesus. Eu posso adiantar uma coisa, amados, sem medo de errar, amém? Que a riqueza, de forma negativa, incomoda mais a Deus do que a pobreza. Ser rico é algo que pode prejudicar, é algo que pode atrapalhar a nossa vida espiritual mais do que a pobreza. Em vista de muitas pessoas, muitas pessoas que têm o hábito de tirar essa conclusão de que a vontade de Deus é que nós venhamos ser ricos, a vontade de Deus é que nós venhamos ser prósperos, que a palavra do Senhor diz que nós temos que comer e podemos comer o melhor dessa terra, Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos. Mas será que o conceito é esse? Será que o princípio da palavra de Deus realmente é esta? De que o melhor desta terra seja comida e bebida? O melhor desta terra seja bens materiais, coisas materiais? Será que a vida em abundância está relacionado com o possuir, o ter, e adquirir a prosperidade em si? Será que Jesus ele veio como pobre para que fôssemos ricos em coisas materiais? Será que não está ligado ao conceito de uma vida espiritual do reino de Deus, nos céus? Será que não está falando de uma riqueza, sermos ricos, de forma espiritual? Então, muitas pessoas têm tirado conclusões, têm buscado visualizar esses princípios da maneira deles. Mas essa é a minha visão. Eu adianto para você uma coisa, que ser rico ou o dinheiro traz mais prejuízo para nós do que benefício. Amado, sem medo de errar, se tivermos que escolher entre ser rico e ser pobre, dentro da visão da palavra de Deus, seria muito mais apreciável para Deus sermos pobres. Porque dentro da palavra de Deus, nós vamos ler aqui dois textos, um de Jesus e outro do apóstolo Paulo, que nos leva realmente a ter esta visão, amados, de que a riqueza muito mais prejudica do que ajuda, de que a riqueza muito mais desagrada a Deus do que agrada ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Sem medo de errar, eu posso antecipar isso para você. Nós vamos ler primeiro o texto que está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19 e 20 diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem, tudo consome, e onde os ladrões roubam e minam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não roubam e nem minam. Então, já desde o princípio, Cristo, Jesus, ele já está trazendo aqui um princípio de que a riqueza não é algo bom. A riqueza, juntar dinheiro, juntar tesouro, juntar bens materiais nesta terra, não é proveitoso para nós. Ele já está nos ensinando aqui que nós não devemos ajuntar. Amém? Porque não é algo que
temos necessidade de buscar. Não é algo que nós temos necessidade de possuir ou de ter para nos dar garantia de alguma coisa. Quanto às questões espirituais, nós não precisamos disso. Amém? Quanto à nossa vida espiritual, nós não precisamos de riqueza, nós não precisamos de bens materiais. Tem pessoas que têm um conceito de dizer que a nossa vida espiritual está espelhada naquilo que nós temos ou naquilo que possuímos. Já que nós somos filhos de Deus, nós temos que ter para que as pessoas vejam como que nós somos abençoados. Mas não é essa a linha de raciocínio, amados. A palavra do Senhor, ela não nos leva para esse raciocínio, não nos leva para essa direção. Muito pelo contrário. Amém? As pessoas têm o pretexto de querer alimentar sua ganância, de querer alimentar sua vontade de ter, sua vontade de possuir, e fica trazendo argumentos dentro da palavra de Deus para poder sustentar isso, para poder se firmar nisso. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos leva para algo totalmente diferente disso. E Jesus já começa dizendo aqui, não ajunteis, como algo que vai ser e é prejudicial. E Jesus está trazendo aqui uma recomendação porque é algo que, ao invés de nos ajudar, ao invés de trazer benefício, isso prejudica, isso nos afasta de Deus. Isso nos leva, de certa forma, na maioria das vezes, esta que é a grande realidade, acaba desviando a nossa vida do foco, acaba desviando o nosso coração do verdadeiro propósito, que é buscar as coisas de Deus. Amém? Nós não vamos ler o texto todo, mas a partir do versículo 26 ele continua dizendo, olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, e não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andas ansiosos? Olhai para os lírios do campo, porque eles crescem, não trabalham, mas nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios buscam. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Bem, basta a cada um o seu dia mau. Amados, então, observe que Jesus, ele nos traz aqui um conselho. Ele nos admoesta, nos mostrando que o caminho da riqueza, o caminho de buscar a prosperidade, de buscar bens materiais, de buscar possuir coisas, tesouros nesta terra, traz para nós um prejuízo, traz para nós algo que não é bom e agradável aos olhos do Senhor. Dentro desse texto, nós podemos já concluir de que a riqueza não é algo para que nós temos que buscar ou que venhamos buscar. Muito pelo contrário. A vontade do Senhor é que nós não venhamos buscar estas coisas. Muito pelo contrário, temos que buscar aquilo que vem do alto, buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é algo que nós não precisamos buscar, é algo que nós não precisamos correr atrás para ter ou para possuir, porque isso para nós não tem significado. Isso para nós não tem necessidade de que venhamos realmente a ter ou a possuir. Dentro desse texto, nós podemos observar que Jesus está nos mostrando uma coisa. Olha, não existe aplicação para isso, não existe ensinamento, não existe doutrina, não existe nenhum propósito de Deus para que nós venhamos realmente nos apegar
para que nós venhamos aplicar isso na nossa vida. E tem pessoas, infelizmente, hoje, no meio de nós, né, muita liderança, muitos pastores, infelizmente, que traz esse tipo de ensinamento. Como se isso fosse doutrina, como se isso fosse ensinamento, como se a igreja precisasse aprender sobre essas coisas, como ser próspero. Entende? Propósito, cultos, né? Orações, enfim, qualquer tipo de trabalho hoje que se levanta dentro da igreja com esse ponto, com esse raciocínio de que a igreja precisa realmente entender e aplicar estas coisas na sua vida como se fosse uma necessidade. E não existe ensinamento para isso, amado. Não existe aplicação de Deus para a área da prosperidade, para a área da riqueza, para a área de ter, ou de possuir, ou de buscar. Amém? Esse negócio de trazer ensinamentos para que a igreja venha aplicar como se realmente houvesse ensinamento do Espírito Santo quanto a isso é mentira. Isso não existe. Amém, amados? Não existe aplicação dentro da palavra de Deus para que nós venhamos colocar em prática na nossa vida espiritual para ser próspero, para possuir bens materiais, para adquirir bens materiais. Não existe promessa nesse sentido de que você realmente venha ter e possuir, porque esta é a vontade de Deus e você pode buscar e deve buscar essas coisas. Então, esse negócio de... Para mim, tudo isso é pretexto. Tudo isso é pretexto para alimentar a ganância. Amém? Tudo isso é pretexto para alimentar a sua própria vontade de ter e de possuir. Fica querendo arrumar argumentos dentro da palavra de Deus para trazer como ensinamento e lançar isso como aplicação dentro da igreja. Isso é errado e é mentira, amados. Amém? Então, dentro desse contexto aqui, eu já entendo uma coisa, que Deus, ele não se agrada da riqueza em si. Não que ele seja contra, entende? Mas, aos olhos da palavra de Deus, bom seria que você fosse pobre. Melhor que você seja pobre do que rico. Porque quando você realmente vive uma vida neste mundo, nas questões financeiras, como uma pessoa pobre, é sinal de que você realmente é dependente, precisa e busca em Deus a sua necessidade. Amém, amados? É disso que a palavra de Deus trata, na verdade e na realidade. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que é pobre. Pobre, eu não sou pobre, pobre é o diabo. Não, amados, pelo contrário. Se a gente for analisar nas questões financeiras quanto à riqueza, o diabo ele possui. Afinal de contas, não foi isso que ele ofereceu a Jesus lá no deserto? Quando levou Jesus até o penáculo, até o topo do templo e ofereceu a ele todo o seu reino? Então, se a gente considerar a riqueza, o dinheiro, né, os bens materiais, nós podemos afirmar que o diabo ele possui. Então, o diabo ele não é pobre nas questões financeiras, ele é pobre de espírito, mas nas questões financeiras não. Eu não tenho vergonha de dizer que sou pobre. Eu não sou rico. Eu não tenho bens materiais, eu não possuo nenhuma riqueza. Por que eu vou dizer? Por que eu vou estar com receio, né, com medo ou com vergonha de dizer que eu sou pobre? Afinal de contas, eu sou pobre. Né? Nas questões das finanças, eu posso admitir que sou sim, não sou rico. Amém, amados? Entenda uma coisa. Pobreza não é uma enfermidade. Pobreza não é problema. Pobreza não é algo que nós devemos nos envergonhar. Não é doença, não é enfermidade para nós, muito pelo contrário. Então, eu quero trazer este raciocínio. Se for para responder a esta pergunta, o que agrada mais a Deus, a riqueza ou a pobreza? Eu posso dizer que a pobreza agrada mais a Deus dentro desse conceito. Mesmo que Deus ele não venha afirmar e nem não venha direcionar para isso, quanto uma coisa ou outra, dentro desse raciocínio, eu entendo que a riqueza mais me prejudica do que me ajuda, amado. Esta é que é a grande realidade. Amém? Olha só o que diz Paulo, o texto tão conhecido e que muitas pessoas hoje não pregam, não ensinam, porque eu acho isso aqui, esse texto, essa linguagem do apóstolo Paulo muito direta, muito específica, nos mostra realmente qual é a visão exata que nós devemos ter quanto às riquezas materiais, quanto às riquezas do mundo, quanto ao possuir, né? Quanto a ter bens materiais ou buscar bens materiais.
Aqui o apóstolo Paulo, ele enfatiza muito bem que essas coisas prejudicam a nossa vida espiritual. Entende? Muito mais prejudica do que ajuda. Correto? Olha só o que diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Diz assim: se alguém ensinar alguma outra doutrina, e não conforme as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sábio, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas grande ganho é a piedade com contentamento. Já que está aqui, já nos está nos direcionando de que o contentamento da nossa vida, a alegria, a felicidade da nossa vida está realmente em viver o amor de Deus, em viver, aleluia, os princípios da palavra, da graça de Deus sobre a nossa vida, porque é realmente isso que é riqueza para nós. Amém? É nessas coisas que nós temos que buscar o contentamento na nossa vida espiritual, na nossa vida prática, na nossa vida comum. Correto? Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Observe que o apóstolo, ele aqui está muito mais direto quanto a este conceito, este princípio. De que a riqueza não nos ajuda, a riqueza não contribui, muito pelo contrário, pode nos prejudicar, nos levar para longe de Deus, nos afastar de Deus. Nós temos que aprender a nos contentar com pouco. E ele é muito claro e muito específico aqui quanto a isso. Nós temos que nos contentar com pouco, contentar em Cristo, pelo Espírito, pela graça de Deus, pelos valores espirituais, preencher a nossa vida com este contentamento, sem a necessidade de buscarmos essas coisas. Esse que é o grande lucro da nossa vida e é isso que nós temos que guardar como tesouro para nós. Amém? Né? Tendo, porém, o sustento com que comer, com investir. Observe que ele está trazendo aqui uma linguagem bem limitada. Ele está dizendo aqui que não, basta você realmente crer que o Senhor ele supre a sua necessidade. Você tem que buscar aquilo que realmente é riqueza espiritual para a sua vida. Então está nos aconselhando realmente a buscar as coisas simples e humildes, as coisas pobres, na questão das finanças. Ele está dizendo, seja pobre, se contente realmente em ser sustentado pelo Senhor, em ser amparado pelo Senhor, aleluia, amém? Aqui ele nos leva para essa direção. Ele não nos dá nenhuma receita para sermos ricos, para buscar prosperidade, para buscar bens materiais, para buscar o tesouro desta terra. Em nenhum momento, muito pelo contrário. Ele está nos ensinando aqui, nos levando para um princípio de que nós temos que buscar contentamento nas poucas coisas. Buscar contentamento naquilo que é pouco. Amém? Aos nossos olhos, aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas. Entende isso? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Tem muitas pessoas que gostam de usar esse termo, o pecado é não amar o dinheiro. A riqueza não é pecado, o problema é amar o dinheiro. Você não amando o dinheiro, você buscando as outras coisas e tendo outras coisas, não é problema. O problema, a questão é que eu não consigo conciliar você buscar bens materiais, buscar ser rico, buscar prosperidade, sem ter uma pitada de amor pelo dinheiro. Eu não consigo visualizar isso. Desde o momento que eu sinto o desejo, a vontade de buscar alguma coisa neste mundo, nas questões materiais, logo está despertando em mim, logo no meu coração, está brotando alguma coisa com relação ao dinheiro, está brotando alguma coisa com relação em amar ao dinheiro. Eu não consigo enxergar isso.
Se eu não amo o dinheiro, eu não me preocupo. Se eu não amo o dinheiro, por que eu vou buscar? Se eu não amo o dinheiro, por que eu vou correr atrás das coisas materiais? Se eu não amo o dinheiro, eu vou ficar preocupado, ansioso com o que comer ou o que vestir. Amém? Vou viver a minha vida realmente confiando no Senhor e fazendo daquilo que me é cabível a fazer, em buscar, trabalhar, em viver a minha vida realmente nesse conceito. Mas entendendo que todo o meu suprimento, tudo aquilo que eu preciso é o Senhor que me dá. É o Senhor que vai sustentar, é o Senhor que vai completar e acrescentar na minha vida. Amém? Então muitas pessoas gostam de trazer essa desculpa, não. Eu não amo o dinheiro, eu busco as coisas materiais porque a palavra de Deus me dá essa direção de que melhor é assim, de que Deus quer que eu venha ter, Deus quer que eu venha prosperar, Deus quer que eu seja abençoado, né? E não atribui isso ao amor ao dinheiro. Isso para mim é desculpa de quem tem ambição, de quem tem cobiça, como a palavra do Senhor aqui diz, entende? Então ele está nos dando a receita que ser rico, buscar riqueza é o mal. Buscar riqueza é algo que pode nos prejudicar. Ele está dizendo aqui que aquele que deseja ser rico está armando cilada para si mesmo. Está sujeito a cair no próprio laço, neste laço. Então está nos dando uma receita aqui de que melhor é você não buscar essas coisas. Esse negócio de querer ser rico, de possuir bens e buscar o tesouro nessa terra, em possuir riqueza nessa terra, é algo que não é bom. Então, se existe essa receita de Deus aqui, dentro da palavra de Deus, que eu não preciso, não devo buscar essas coisas, porque isso pode me prejudicar, isso pode me desviar, logo eu posso chegar à conclusão de que a riqueza é algo que desagrada a Deus. Amém? É algo que Deus não aprova, não é algo que é apreciável aos olhos de Deus. Não que Ele não venha te dar, não que você, se for esta vontade do Senhor, de vir acrescentar para você riqueza, bens materiais, amém. Mas isso quem tem que fazer é Ele. Nós não podemos nem precisamos buscar essas coisas. Não existe nenhum princípio bíblico, gente. Eu vou insistir com isso. Não existe nenhum princípio bíblico, nenhuma doutrina, nenhum ensinamento que nos cobre essa aplicação. Amém? Dentro desse contexto de ensinamento de doutrina da palavra de Deus para se buscar dentro da igreja. Quando as pessoas levantam cultos, correntes, propósito quanto à prosperidade, de possuir isso, possuir aquilo, de buscar isso, buscar aquilo, isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica, fundamento bíblico para ser aplicado dentro da igreja, como ensinamento de doutrina, como se a igreja tivesse que aplicar essas coisas, esses valores, entre aspas, dentro da igreja na sua vida espiritual. Isso não existe. Não existe nenhum fundamento bíblico, nenhum princípio bíblico para ser aplicado nesta área. Amém? Isso aí é uma coisa que Deus é que acrescenta, se for da vontade de Deus. Mas não existe nenhum princípio, nenhum fundamento para que eu venha focar nisso e lançar no meu coração como propósito de buscar e de ter. Amém, gente? Essa questão da prosperidade, essa teologia da prosperidade, esse ensinamento da prosperidade, de ter e de possuir, porque eu sou abençoado, então o mundo tem que ver que eu sou abençoado através dos meus bens materiais. De jeito nenhum, isso não existe. Amém? Bênçãos espirituais, trata-se dos valores espirituais, trata-se das riquezas espirituais, trata-se daquilo que está no céu para a nossa vida, é isso que nós temos que buscar. Em outro texto, Paulo fala, quando ele diz que nós não devemos ambicionar coisas altas ou coisas grandes. Tem muitas pessoas que utilizam dessa linguagem, utilizam desse pensamento de dizer, não, nós temos que pensar grande, nós temos que pensar alto, nós temos que buscar coisas altas, Mas não existe embasamento bíblico, não existe fundamento bíblico para esses princípios para ser aplicado na nossa vida. Não existe. Pelo Espírito de Deus, não. Essa questão de buscar coisas grandes, ele diz, não ambicioneis coisas altas, não ambicioneis coisas grandes, porque essas coisas podem nos tirar do foco, podem nos desviar do propósito, podem nos desviar realmente daquele verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas caem nesse laço, muitas pessoas acabam armando ciladas para si mesmo por causa disso.
Então, amada, a resposta que eu vou te dar, que eu vou trazer aqui para a pergunta, né? Deus deseja que você seja rico ou seja pobre? Como eu disse, não existe nenhum direcionamento bíblico dentro da palavra de Deus apontando para uma coisa ou para outra. Mas dentro desse conceito, dentro desse texto, dentro desse pensamento, dessa linguagem da palavra de Deus quanto a essas coisas, em ser rico ou ser pobre, eu digo para você, melhor que você seja pobre. Amém? Aleluia. Mas sendo rico da glória, rico do reino de Deus, rico da palavra, rico do Espírito, rico daquilo que realmente vem do alto, daquilo que realmente Deus tem guardado para você. Glória a Deus. Amém, amados? Então que você realmente venha buscar o verdadeiro propósito e objetivo da tua vida, da nossa vida espiritual neste mundo, que é realmente buscar o reino de Deus, a riqueza que existe no reino dos céus. Ser rico é algo que pode te prejudicar. Ser riqueza do mundo, tesouro nessa terra, é algo que pode te desviar e te tirar do foco da presença de Deus, em nome de Jesus. Então que você seja abençoado. Amém? Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, a sua palavra, o reino a riqueza dos céus, a riqueza que tem no alto para a nossa vida, os valores espirituais para a sua vida. E as outras coisas vos serão acrescentadas por Deus, sem que você venha ter a necessidade de buscar essas coisas em nome de Jesus. Fica esta palavra e que você fique bem.